notórios acontecimentos em especial, para atender, para garantir saneamento básico, principalmente nas regiões mais pobres do país, tem fracassado. Então, doutor Luiz Roberto, seus 15 minutos com os acréscimos que forem necessários. Fique à vontade. Muito obrigado, senador. Eu queria, então, inicialmente, agradecer ao senador Rodolfo Rodrigues, pelo convite, a oportunidade de voltar a essa casa, que, junto com a Câmara dos Deputados, nós caminhamos, durante muitos anos aqui, na luta para que nosso país tivesse uma política instituída por lei de saneamento básico. E, finalmente, depois de praticamente 2 décadas, a gente conseguiu ter uma lei que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. Me lembro de ter participado, e fui, inclusive, um dos relatores da Comissão de Financiamento da primeira Conferência Nacional de Saneamento, que foi acolhida na Câmara dos Deputados. 3 dias nós passamos trabalhando o dia inteiro, mais de 900 pessoas da sociedade brasileira, junto com os parlamentares, trabalhando, e daí saiu um documento propositivo, um breve diagnóstico, um documento propositivo para a sociedade brasileira, para as autoridades, em relação à questão de saneamento. Em face da fala dos 2 senadores, e reportando a riqueza que a Amazônia tem em relação a corpos d'água superficiais, quero enfatizar aqui e fazer um apelo ao Senado para deitar um olhar maior em relação ao que há 5 anos veio sendo desenvolvido e hoje passa a ser configurado como talvez o maior aquífero de água subterrânea do mundo, que é o Sistema Aquífero Grande Amazônia, SAGA. Essas 4 letras, SAGA, desenvolvido pela Universidade Federal do Pará e Universidade Federal do Ceará, trabalhando há 5 anos, acabam cubando, encontrando, pesquisando e encontrando um manancial excepcional na Amazônia, que chega a ter uma capacidade a 500 metros de profundidade apenas 3,5 vezes maior do que o aquífero Guarani. Então, o SAGA, o aquífero da Grande Amazônia, é 3,5 vezes maior em capacidade, e só para vocês terem uma ideia em termos de número, daria para abastecer todo mundo durante 250 anos. Então, além da gente ter os 12% da água doce no Brasil, aqui no Brasil, em termos de mananciais superficiais, agora a gente tem o maior aquífero subterrâneo, o maior aquífero de água doce do mundo, que é o SAGA, e que precisa ser aprofundado as pesquisas para a gente conhecer, e eu como cientista, estou trazendo essa demanda para a gente conhecer mais e ver como utilizar dessa água. A 500 metros de profundidade, a capacidade cubada chega a 3,5 vezes ao aquífero Guarani. O aquífero Guarani, ele pega o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, 70% dele fica no Brasil, e a profundidade da água vai a 7.800 metros. E o da Amazônia, o da Grande Amazônia, chega a 500 metros de profundidade com essa capacidade fenomenal. Então, esse é um país efetivamente abençoado por Deus em relação, entendeu, à sua natureza. E a gente precisa gerir esses, eu não chamo de recurso, eu me nego a utilizar a palavra recurso, porque para mim, quando você usa recurso, já entra o viés econômico. Eu uso riquezas naturais, é um país de riquezas naturais excepcional. Então, queria iniciar por aí. Bom, como acadêmico, como cientista, eu tenho 42 anos de militância na área de saneamento. Eu me formei com 22, tenho 64 anos hoje, 42 de militância na área de saneamento, e tive a oportunidade de fazer a graduação em Engenharia Civil, depois um mestrado, uma especialização em Engenharia Sanitária, depois um mestrado na Holanda em Engenharia Sanitária, depois um doutorado na Inglaterra em Saúde Ambiental, depois um pós-doutorado em Portugal em Gestão de Saneamento Básico e depois um pós-doutorado na Universidade de Barcelona
né, em relação à relação de saúde com saneamento. Né? E durante esses estudos todos, do ponto de vista, né, científico, eu sempre fui um extensionista na Universidade Federal da Bahia. E quase fui penalizado no meu concurso para professor titular, porque a minha produção científica é basicamente oriunda da relação com a sociedade, do trabalho de extensão universitária, que nas universidades, entendeu, públicas em geral, é um dos elos do tripé: ensino, pesquisa, investigação, geração de conhecimento e relação com a sociedade, que a gente chama de extensão universitária, que não é levado em consideração, que não é enfatizado nas universidades. E como minha produção era oriunda para ir, praticamente quase que ela seria jogada na lata do lixo, mas eu consegui lograr a aprovação e me tornar, né, professor titular, que é o topo da carreira, né, universitária. Eu sou professor titular na matéria saneamento. Então, eu estudo essa questão, né, há muitos anos e milito junto a diversos grupos organizados da sociedade no sentido da gente avançar, né, no Brasil para, né, um dia, quem sabe, certamente eu não estarei, entendeu, mais presente aqui, né, mas quero deixar essa contribuição, o saneamento básico no Brasil ser universalizado. Bom, eu vou utilizar, né, vocês vão ter que, por favor, né, Vossas Excelências, né, e o restante vão ter que ter um pouco de paciência comigo. Quando a gente é professor, né, a gente não perde esse ranço, né, professoral. Então, eu vou utilizar ali, projetando, né, alguns slides para melhor entendimento. Não estou conseguindo aqui passar. Não, aqui, ok. Eu queria começar por aqui. Eu queria trazer para todos, né, o que a Constituição Federal, a Carta Magna do Brasil, coloca no artigo 6º como direitos sociais da gente. Alguns deles já foram, né, agregados por emenda, né, à Constituição, mas eu grafei ali em saúde e moradia, porque, embora o saneamento não esteja explícito, o saneamento está implícito na saúde, o saneamento está implícito na moradia. A gente não pode ter saúde, não pode ter moradia digna se a gente não tem as condições de saneamento básico atendidas. Quero também colocar, que eu acho que é de tamanha importância, está tramitando na Câmara dos Deputados 2 propostas de emenda de Constituição, a 39 de 2007 e uma pensada a ela, que é de 213 de 2012, propondo incluir a água como direito social. Inclusive, a admissibilidade já foi aprovada em março do ano passado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. Né, e é extremamente importante de que, né, o Congresso Nacional venha, né, a agregar como direito social, né, dos brasileiros, né, o direito ao acesso à água de qualidade. Aqui é a resolução da ONU. Foram 30 anos de discussão a nível mundial para que, então, em 28 de julho de 2010, a ONU, né, reconhecesse o direito à água, né, e ao saneamento entendido aí como disposição de excretas de esgotamento sanitário. Essa palavra saneamento, né, se a gente vai abordar ela na língua anglo-saxã, sanitation, né, em inglês, para eles lá tem um sentido que é exclusivamente o esgotamento sanitário. O saneamento do castelhano, do espanhol, também se refere exclusivamente a esgotamento sanitário. Mas para nós aqui no Brasil, a terminologia de saneamento ela é muito mais ampla do que esgotamento sanitário. Então, a ONU chama água e saneamento, mas entenda-se o saneamento à disposição dos excretas humanos e o esgotamento sanitário, né? Então, passa a ser um direito essencial, nenhum país votou contrário, 123 países votaram a favor e 41 países se abstiveram, né, da votação, e a resolução foi aprovada, né? O que vem a reforçar a gente, inclusive, ter na nossa Constituição, como eu comentei no artigo 6º, né, a inclusão da água como direito social. O marco legal do saneamento no Brasil, né, a lei promulgada no dia 5 de janeiro de 2007, a Lei Nacional de Saneamento Básico, como a gente chama, ela traz a definição de saneamento básico. Finalmente, a Constituição utiliza, ao longo dela, em diferentes dispositivos, a terminologia de saneamento básico, mas não define o entendimento de saneamento básico. Se a gente pegar, por exemplo, o capítulo da saúde, a gente vai ver que o saneamento básico aparece em diversos artigos do capítulo, mostrando, inclusive, de que a competência do Sistema Único de Saúde participar da formulação da política e executar ações de saneamento básico. Mas não diz o que é o entendimento de saneamento básico. Pois bem, o marco legal no Brasil, a lei, então, 11.445 de 2007, traz a definição de saneamento básico. Então, está lá no artigo 3º. Para efeito desta lei, considera saneamento básico
o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de quê? De abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e de drenagem e manejo, né, de águas pluviais. Como o senador José Medeiros colocou, né, como Vossa Excelência, né, se refere, não é usual na área de saneamento básico haver uma integração entre esses diferentes componentes, que é a terminologia que nós utilizamos, né, do saneamento básico. Então, isso precisa ser construído na sociedade brasileira, porque hoje o saneamento básico não é mais entendido como apenas o esgotamento sanitário, como a água e esgoto, como foi na década de 70 e 80, nos idos do Plano Nacional de Saneamento, do Planasa, né, oriundo da ditadura militar, mas sim, né, o saneamento entendido como sendo essas 4 componentes. Ou seja, o saneamento básico, quando a gente falar nessa palavra, a gente tem que ser rigoroso. E aí eu queria também trazer uma informação que eu considero extremamente importante para a sociedade brasileira, né, por não ser praticante de igreja nenhuma, de religião nenhuma, eu não tinha conhecimento que a campanha da fraternidade de 5 em 5 anos, ela era ecumênica. E a campanha da fraternidade de 2016, ela será ecumênica, todas as igrejas. O tema dela é Casa Comum, Nossa Responsabilidade, leia-se saneamento básico. E nós contribuímos para o texto base, já é editado pela CNBB, eu queria passar uma cópia para o senador, para a comissão, né? E essa campanha, ela já está começando a entrar no campo e ela vai debater no Brasil o ano que vem inteiro, final desse ano que vem inteiro, a temática do saneamento básico, ou seja, os 4 componentes do saneamento básico. Então, vai ser uma oportunidade de dar visibilidade para a sociedade brasileira em relação à questão do saneamento básico. E preparar essa sociedade brasileira para 2018, quando irá acontecer aqui em Brasília o 8º Fórum Mundial da Água, que é tipo um atacadão da água, um mercadão da água a nível mundial, em que as multinacionais e as empresas aqui do Brasil vão estar disputando o mercado da água aqui no Brasil. Então, nós vamos, né, ter uma possibilidade da sociedade brasileira estar debatendo a fundo a questão do saneamento durante o ano inteiro, com a campanha da Fraternidade Ecumênica, né, para que ela também se empodere para essa disputa que vai acontecer em 2018, né, durante o Fórum Mundial da Água, porque toda vez que tem um fórum, a tentativa é de tornar a água uma commodity, uma mercadoria, um negócio e não um bem essencial à vida e à saúde das pessoas. O nosso entendimento de saneamento básico é o entendimento de saneamento como direito social. Então, eu não poderia, né? E isso é fruto, né, de estudos, de militância. Quando eu morei na Inglaterra fazendo o doutorado, né, a primeira-ministra Margaret Thatcher estava privatizando os serviços e lá a privatização foi plena. Lá na Inglaterra vendeu os ativos dos serviços, né, de água e de esgoto, especificamente, né, o que é proibido aqui no Brasil. Daí essas diferentes modelagens que a toda hora aparece para a gente, se é concessão, se é, né, participação em ativos, se é parceria pública-privada, né? Ou seja, o entendimento nosso, então, é que o saneamento básico ele é uma medida de promoção à saúde, ele é uma medida de proteção ambiental, ele é uma medida de infraestrutura urbana e ele é uma medida de cidadania, né? Então, as ações de saneamento básico, como estão colocadas ali, elas se constituem em uma meta social, diante, né, da essencialidade à vida e à proteção ambiental. Então, ela é uma política pública apenas, ela é uma política pública e social, e ela deve ser trabalhada na nossa compreensão nesse contexto. Aqui está em letras muito pequenas, mas eu trouxe somente para mostrar do ponto de vista simbólico. O artigo 2º da Lei Nacional de Saneamento Básico traz 13 princípios fundamentais da lei. 13 princípios, eles não estão hierarquizados. O primeiro princípio é o princípio da universalização dos serviços. Os serviços devem ser para todos, meio urbano e meio rural. O segundo, né, é da integralidade, ou seja, exatamente, senador, o atendimento dos 4 componentes, trabalhar, né, integradamente os 4 componentes e não privilegiar apenas o abastecimento de água ou apenas o esgotamento sanitário, né? O princípio do controle social também está colocado ali, né, que é um princípio extremamente importante. Ou seja, né, são 13 princípios, né, que são ditos como princípios fundamentais,
né, para, então, serem praticados no exercício do planejamento, da organização, da prestação, né, dos serviços públicos de saneamento básico. Esse artigo daqui é o artigo que trata da política federal de saneamento básico. Os últimos artigos da lei, né, os últimos 8 artigos tratam da política federal de saneamento básico, e aí traz, então, as diretrizes estabelecidas, né, pela política federal de saneamento básico, e competência, então, da União, né, e dos seus órgãos de implementar. Então, ali tem o desenvolvimento, por exemplo, essa é uma comissão de desenvolvimento regional e turismo, né? Então, ali traz como um dos princípios a importância, né, da implantação do saneamento básico, do serviço público de saneamento básico, para desenvolvimento regional. Em seguida, os objetivos, né, da política federal de saneamento básico, né, que são objetivos também que precisam, né, ser apropriados pela sociedade e serem praticados. O artigo 52, que estabelece, então, né, o Plano Nacional de Saneamento Básico, o objeto maior, né, dessa audiência, né, e a gente espera contribuir um pouco mais à frente na discussão. Então, colocado ali, né, tanto de que a lei, ela denomina um acrônimo PNSB, e esse acrônimo depois teve um choque na prática com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada pelo IBGE, que tem o mesmo acrônimo, daí então ter mudado o nome por um decreto, né, para ser utilizado em termos de divulgação, o PLANSAB como sendo o acrônico do Plano Nacional de Saneamento Básico, e não PNSB, como está colocado no artigo 52, né, da Lei 11.445 de 2007. Né? Esse plano ele foi elaborado num processo que certamente já foi exposto aqui nas 3 audiências públicas anteriores, mas eu queria enfatizar, né, a elaboração desse plano, né, antecedeu a ela um estudo profundo, um estudo que desde 2011 está à disposição da sociedade no site do Ministério das Cidades, em que, numa chamada pública, o Ministério das Cidades abriu para as universidades federais, para os centros de pesquisa federais, a possibilidade de disputar um edital para elaborar o panorama do saneamento básico do Brasil. Aí se juntaram a Universidade Federal de Minas Gerais, na coordenação, a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e essas 3 universidades juntas, né, tipo no consórcio, ganharam a chamada pública e passaram 1 ano e meio elaborando o panorama do saneamento básico do Brasil. É um estudo com 7 volumes, 2.500 páginas, é uma produção técnico-científica em relação à área de saneamento, e o diagnóstico, né, ele foi pensado de uma maneira diferente. Eu não sei, né, se todos tiveram a oportunidade de ver a divulgação pela área de comunicação do IBGE na sexta-feira passada, o IBGE divulgou, né, assim, a nível, com os dados macros, os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, da PNAD de 2014. E durante essa semana, de ontem até sexta-feira, o IBGE vai detalhar a divulgação da PNAD, no site do IBGE, na mídia, na imprensa, né? E aí, quando o IBGE divulga, ele divulga o incremento que aconteceu na população com abastecimento de água por rede geral, como ele chama de abastecimento de água, por rede coletora de esgotamento sanitário, por coleta de lixo direta, porta a porta. Né? Só de que quando ele faz esse levantamento, ele está colocando se a pessoa tem acesso a esse serviço. Ele não avalia, o IBGE não avalia a qualidade desse serviço. E o grande diferencial do diagnóstico foi avaliar não só a quantidade, mas a qualidade do serviço. Então, foi um exercício excepcional para utilizar, inclusive, os dados existentes em todos os bancos de dados e sistema de informação no Brasil, que a gente pudesse, né, incorporar e buscar essas informações, para a gente poder montar, né, essa tabela que todos estão vendo aqui, que traz, né, o déficit do saneamento, né, básico no Brasil, que é bem diferente dos números, né, de que o IBGE coloca, porque lá é quem tem acesso a rede pública de abastecimento de água, a rede pública de coletora de esgoto, né, ou a coleta, né, de resíduos sólidos. Né? Aqui está incorporando o atendimento adequado, e aí critérios foram estabelecidos para esse atendimento adequado, né, e o atendimento que a pessoa tem, mas que é precário, e aqueles que não são nem atendidos. Então, a gente vê ali, né, de que o déficit em abastecimento de água no Brasil
Se somar os 64 milhões com os quase 13 milhões, dão 77 milhões, né, de pessoas no Brasil, meio urbano e meio rural, sem, né, atendimento adequado ao abastecimento de água. Então, isso mostra o muito que fazer. Quando a gente vai para esgotamento sanitário, é um massacre. 96, né, milhões mais 18 milhões de habitantes, né, isso vai dar quase 120 milhões, né, de pessoas desprovidas de um atendimento adequado. E quando a gente vai para o manejo de resíduos sólidos, né, aí levando em consideração não somente a coleta, levando em consideração também a disposição, né, final, ambientalmente adequada dos rejeitos, que essa é uma outra inovação. Quando eu li o requerimento, né, do trabalho dessa comissão, né, nesse processo de avaliar a política pública de saneamento, eu vi de que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos também está incluído. E daí eu vou fazer assim, alguns comentários aqui. Então, ali está mostrando, né, 27 milhões com mais em torno de 52 milhões, né, 79 milhões, né, de pessoas no Brasil de que não tem atendimento adequado em relação ao manejo de resíduos sólidos. Então, é um déficit, né, monstruoso que precisa, ao longo dos anos, né, óbvio, ele ser, né, cumprido. Isso daqui só vou mostrar bem rapidamente, quando a gente cruza, né, a desigualdade, ou a gente vai estudar a desigualdade da distribuição dos serviços públicos de saneamento básico no Brasil, por faixa de renda, né, está colocado ali, as faixas de renda, né, mensais mais baixas são aquelas que têm o maior déficit, está em vermelho aqui. À medida que ele vai aumentando a faixa de renda, né, a gente vê que o déficit diminui. Aqui é por escolaridade, em termos de anos de estudo da população. E aqui é a comparação do déficit na área rural e o déficit na área urbana, né, do ponto de vista relativo, muito maior na área rural. Esses slides que eu vou passar rápido aqui são, né, as metas propostas para diferentes etapas. Então, está colocado ali 2018, 2023 e 2033. Né? Todos sabemos de que a vigência do Plansab é de janeiro de 2014 até o final de 2033. Então, são 20 anos de vigência o Plansab. Então, com diversas metas no que diz respeito ao abastecimento de água, ao esgotamento sanitário, né? E ali está para o macro-região no Brasil e para o total do Brasil, né? Para resíduos sólidos, para drenagem de águas pluviais, né? Esse é o componente do saneamento de maior dificuldade em termos de se apropriar um diagnóstico em relação a ele. O Brasil é extremamente carente, embora o Brasil seja um dos poucos países do mundo que tem um Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, que pela Lei 11.445 de 2007 torna esse sistema um Sistema Nacional de Informação em Saneamento Básico, deixa de ser o acrônimo SNIS para ser, então, SINISA, um novo sistema. Esse sistema, infelizmente, ainda não está implementado e a gente precisa trabalhar, né, em relação a essa implementação. Mas a dificuldade é muito grande porque o atual Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento não traz dado nenhum, informação nenhuma em relação à drenagem de águas pluviais. Só traz água, esgoto e resíduos sólidos. Águas pluviais não tem informação nenhuma. Então, nós tivemos que catar nos órgãos federais, nas informações disponíveis, né? E aí Ministério da Integração Nacional, Secretaria de Defesa Civil, né? Pegando informações dos municípios em relação ao impacto da drenagem. Eu queria solicitar a Vossa Excelência que pudesse ampliar um pouco o meu tempo. Então, a gente conseguiu alguns desses dados para poder trazer para o, né, diagnóstico que foi chamado, né, análise situacional do saneamento básico no Brasil. Algumas metas aqui colocadas em relação à gestão dos serviços de saneamento. Não adianta de nada a gente trabalhar somente numa perspectiva de medidas estruturais, ou seja, de ter o foco apenas na expansão dos ativos, mais obras, expandindo os sistemas físicos, mas também de medidas estruturantes, né, de melhorar a capacidade de prestação dos serviços, de melhorar a capacidade de gestão dos titulares dos serviços, dos municípios, de planejar os serviços. Também já deve ter sido debatido aqui nas audiências anteriores a questão do planejamento via os planos municipais de saneamento básico, que devem ser elaborados de maneira participativa e que a data final é 31 de dezembro desse ano, da elaboração, né, depois de 2 relaxamentos, e a gente só tem em torno de 40% de municípios no Brasil que têm, né, os planos efetivamente elaborados, nem avaliam em relação à qualidade desses planos. Então, quer dizer, a parte da gestão, a parte de medidas estruturantes,
né? Medidas estruturantes é aquela que não tem a ver com a expansão dos ativos, e sim com a gestão dos ativos, né? Então, está nas estruturas, mas se a estrutura não funcionar, a gente vai ter que recuperar ou repor a estrutura rapidamente. O que muito acontece aqui no Brasil, quando eu viajo o Brasil, quantas estações de tratamento que eu vejo tratando nada? O esgoto que entra é igual ao esgoto que sai. Eu vejo diversas instalações para fazer a separação, encaminhar para a reciclagem os resíduos sólidos, que são elefantes brancos. Uma vez um colega da Universidade Federal de Pernambuco fez um levantamento em Pernambuco, financiado pelo BNDES, tinham 114 unidades de reciclagem, né, para poder fazer a separação e encaminhar para a reciclagem. E dessas unidades, apenas 5 delas estavam funcionando. Todas as outras, entendeu, estavam paradas. Então, quer dizer, tem o equipamento não funciona, porque o foco, né, é o foco nas medidas estruturais e não nas medidas estruturantes. Então, essa é uma outra inovação também de que o Plano Nacional de Saneamento trouxe, e a minha apreensão como cidadão, e não aí agora como apenas cientistas e técnico, né, nesse processo, é de que os recursos previstos para as medidas estruturantes, eles acabem migrando para as medidas estruturais. Capital, né, faça pressão para mais obras, para mais produção de equipamentos, para mais produção de materiais, né, para saneamento e, né, com isso daí, vá sangrando, né, os recursos previstos para as medidas estruturantes. Bom, aqui são alguns dados, então, bem rápidos, da informação do IBGE na sexta-feira passada. Abastecimento de água, está ali colocado, domicílios atendidos pela rede geral de distribuição de água, 85,4%, ou seja, 57,2 milhões de domicílios, né, no Brasil. Se comparado com 2003, houve, né, um incremento de 0,4 pontos percentuais, o que equivale a 1,9, né, milhão de municípios, né, a mais. A projeção do Planzab para 2015, para esse ano, é de 94,5%. Em relação ao esgotamento sanitário, os domicílios atendidos por rede coletora de esgoto, né, está em 63,5%, ou seja, 42,6 milhões de domicílios, e ali, por região, a gente vê de que, né, o Sudeste, aquela que tem, né, maior cobertura, depois o Sul, depois Centro-Oeste, o Nordeste e, finalmente, a região Norte. Em 2013, era 63,4%, então houve um incremento de apenas 0,1 ponto percentual. O Planzab, né, coloca para 2015 72,5%, e a coleta de resíduos, né, sólidos, domicílios atendidos, então, por coleta, 89,8%. Então, veja que a cobertura aí já vai chegando próximo da universalização de 100%. Né, foi a que teve o maior incremento, um incremento de 0,4 pontos percentuais, dando quase 2 milhões, né, de pessoas a mais de 2013 para 2014, segundo os dados da PNAD. Reforço mais uma vez de que esses dados não avaliam, né, se o atendimento é adequado ou é inadequado. Okay? Não avalia a qualidade do serviço. Aqui são os investimentos previstos pelo Planzab, a distribuição deles por cada componente do saneamento, né, em períodos, 2014 a 2018, 2014 a 2023, 2014 ao final a vigência do plano, de 20 anos, né, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, drenagem urbana, gestão, e ali a distribuição, né, dos agentes federais e de outros agentes, né, públicos, estaduais, municipais, na iniciativa privada também, financiamento junto a bancos, dando o total, né, previsto do investimento para 20 anos de 508,45 bilhões de reais. E aqui, essa informação é uma informação extremamente importante. O colega Arilson já colocou, né, desse montante, 59%, cerca de quase 300 bilhões, aproximadamente 300 bilhões de reais, serão provenientes de agentes federais, recursos do Orçamento Geral da União e de agentes financeiros e de fomento do governo federal, ou seja, investimentos em saneamento básico do governo federal, para uma média anual de 13,5 bilhões em 2014 e 2015, 17,5 bilhões de 2016 a 2023, reduzindo-se para uma média de 13,3 bilhões nos anos seguintes, até 2033. Então, se a gente faz uma comparação desses números com os números atuais, né, ano passado, 2014, e agora o Brasil em recessão, 2015, a projeção para 2016, a gente vai ver de que a disponibilização pelo governo federal vai ser de recursos no montante muito mais abaixo do que esses previstos, e isso daí vai dificultar o atendimento da universalização, né, na vigência do plano, né, de 20 anos. Então, essa é uma questão que precisa ser discutida. Isso é somente para mostrar o decreto
baixado pela Presidência da República, formando, né, o grupo de trabalho interministerial com os órgãos, né, do governo federal, 11 órgãos e 4 conselhos. Conselho Nacional de Saúde, que apreciou e aprovou o PlanSAB, a minuta do PlanSAB, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, fez a mesma coisa, o Conselho Nacional de Meio Ambiente e o Conselho Nacional das Cidades. Então, o plano, a minuta do plano, passou por esses 4 conselhos, e esses 4 conselhos apreciaram e aprovaram o plano, para poder, então, por uma portaria interministerial, o plano ser aprovado em 5 de dezembro de 2013 e passar, né, a vigorar a partir de janeiro do ano passado. Essa é uma portaria também importante, né, a portaria que aprova o plano. E as inovações do Plano para a Política Pública do Brasil, do PlanSAB, isso é algo extremamente importante. Eu vejo como cidadão, né, como militante da área de saneamento e como cientista, de que a efetividade dos 4 pilares básicos da lei número 11.445 de 2007, ou seja, o planejamento, a regulação, a prestação de serviços e a fiscalização, com a participação e controle social em todas elas, né, um avanço, né, da política pública de saneamento aqui no Brasil. Eu queria passar o slide seguinte para mostrar para vocês, aqui fica, eu acho mais fácil, né, a apresentação por esse slide, por essa figura, né? A nova maneira de se entender a gestão de saneamento do Brasil é essa colocada aqui nessa figura. Então, a gestão de saneamento, ela tem 4 funções de gestão. O planejamento, cujo instrumento do planejamento é o plano, a nível municipal, o Plano Municipal de Saneamento Básico, a nível estadual, o Plano Estadual de Saneamento Básico, e a nível nacional, o Plano Nacional de Saneamento Básico, o PlanSAB. Okay? Esse é o instrumento de planejamento. Né? A regulação, os instrumentos regulatórios, né, aprovados pelos entes regulatórios, diversos estados brasileiros têm entes regulatórios no nível estadual, e diversos municípios brasileiros têm os entes regulatórios a nível municipal, né, instrumentos regulatórios extremamente importantes. O foco não deve ser somente na regulação econômica, mas na regulação da qualidade da prestação dos serviços, a prestação do serviço em si, e a fiscalização da prestação dos serviços, a fiscalização utilizando o plano, o instrumento de planejamento e os instrumentos regulatórios para, então, né, fiscalizar a prestação de serviço. E todos estão vendo aqui o controle social transversal a essas 4 funções de gestão. Então, o controle social deve ser observado no planejamento, na função de planejamento, quando do planejamento, o planejamento é entendido quanto um processo, na regulação, na prestação dos serviços e na fiscalização. Isso é oriundo da Lei 11.445 de 2007, junto da Lei 11.107 de 2005, a Lei dos Consórcios Públicos. Okay? Então, essas 2 leis têm dispositivos que fez o entendimento da gestão de saneamento passar a ser agora com essas 4 funções e o controle social transversal a essas 4 funções. E o PlanSAB não poderia, né, deixar de trabalhar nessa visão. A visão integrada dos 4 componentes do saneamento básico, me perdoe, não chame de vertente, não use essa terminologia vertente, então, a toda hora eu vejo a própria mídia e as pessoas utilizando diversas terminologias, são componentes do saneamento básico. O abastecimento de água, o esgotamento sanitário, como já foi mostrado aqui que está na lei, a drenagem e manejo de águas pluviais, né, então o ciclo aqui líquido, e a, né, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, ou seja, os resíduos sólidos, né, manejados enquanto atividade de saneamento básico. Já o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele trabalha o resíduo sólido numa visão mais ampla, e não apenas como componente de saneamento básico. Daí a importância dele ser tratado também de maneira diferenciada, mas dialogando com o Plano Nacional de Saneamento Básico. E, a promoção da integração e coordenação da atuação do governo federal na área de saneamento básico, né, então, no processo de elaboração do PlanSAB, né, se deu essa integração e que se espera que na implementação, avaliação anual e revisão de 4 em 4 anos, também essa integração, entendeu, venha a se dar. E a instituição, o que não existe no Brasil, a instituição de uma cultura de monitoramento e avaliação. A implementação do Plano Nacional de Saneamento Básico tem que ser monitorizado ao longo do tempo e tem que ser avaliado anualmente. Bom, eu vou passar rápido esses slides aqui, essas são algumas metas estabelecidas, né, por macro-região e para o Brasil, no caso aí, né, está colocado ali embaixo a legenda azul água,
né? O marrom ali, mais escuro, esgoto total, né? O mais claro, esgoto tratado, e a coleta do lixo, entendeu? O mais claro ainda. Ao longo do tempo, começam as metas buscando a universalização, buscando atender 100% da população brasileira, meio rural e meio urbano. As metas aqui em termos, né, de recursos, né, financeiros, no meio urbano, né, no total de investimento do plano, o meio urbano vai consumir para esgoto 54,7%, né, água 37,8%, meio rural 7,5%, e aí se a gente for dividir no meio rural, 5,1% para esgoto, 2,4% para água. Aqui investimentos em abastecimento de água, aqui investimentos em esgotamento sanitário, aqui os investimentos de expansão e reposição de tanto dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, né, em 2018, 2023, 2033. Né, aqui o compartilhamento, né, dos investimentos na destinação final adequada dos resíduos sólidos urbanos. Veja de que a concentração maior é no Sudeste e no Nordeste. O Nordeste é onde tem o maior número de vazadouros, né, disposição inadequada de resíduos sólidos. Os investimentos, então, né, em termos de valores, os investimentos em drenagem, a distribuição da drenagem, veja que aí carrega mais no Sul e no Sudeste, que é onde acontecem os maiores problemas, né, devido a enchentes, alagamentos e inundações. Então, os investimentos são mais carregados para essas regiões. Esse gráfico, né, que parece um desenho assim meio diferente, ele traz para a gente o que eu, há poucos minutos atrás, estava comentando, né, a visão das medidas estruturais, está aqui em vermelho, né, o investimento, ele tem um pico, depois ele vai descendo. Quando acontece a universalização dos serviços, a tendência é de não mais investir em ativos, na expansão dos serviços, né, mas sim, né, e aqui a gente vai ver de que o aumento do investimento ele vai se dando gradativamente nas medidas estruturantes, ou seja, aquelas medidas que são para dotar os prestadores de serviço e os titulares dos serviços, os municípios, com capacidade de gestão para gerir as infraestruturas que foram implantadas. Né? Então, quando da universalização, há uma inversão entre investimentos e medidas estruturais, uma queda, para medidas estruturantes, né, que aí, a partir daí, passa o esforço. Aqui, como foi no Plano Nacional de Saneamento, distribuídos, o Brasil chegou a um período que o Brasil tinha, né, mais de 18 programas diferentes, né, voltados para a questão do saneamento. E tentou-se dar uma racionalidade no plano, discutindo com a sociedade, discutindo com os diferentes órgãos do governo federal, né, em relação a esses programas. E 3 programas, então, foram delineados pelo PLANSAB. O Programa Saneamento Básico Integrado, voltado para as cidades. O integrado ali não é de graça, é a água, o esgoto, a drenagem e os resíduos sólidos, os 4 componentes do saneamento. O saneamento rural, esse voltado para o saneamento rural. Saneamento rural tem que ser trabalhado de uma forma, com uma visão e uma natureza diferente do saneamento nas cidades. Tem diversas peculiaridades no meio rural que fazem o saneamento rural ser tratado de uma maneira diferente. E o saneamento estruturante, esse que eu estou colocando uma ênfase aqui, porque é o que eu fico receioso de quando da implementação, já que a gente vive num sistema capitalista, e o capital vai fazer a pressão para que os recursos venham todos para a expansão dos ativos e não para a gestão dos ativos, ou seja, medidas estruturantes. Bom, aqui são critérios estabelecidos para poder, né, os titulares de serviços acessarem a esses programas, a necessidade de monitorização e avaliação, né, do programa. Né, então, é importante o PLANSAB, né, deve introduzir a cultura da monitorização e avaliação na área de saneamento básico como condição para o sucesso do plano, né, contemplando o quê? Contemplando a evolução do cenário macroeconômico e político. Ou seja, depois de diversos cenários estudados, 3 cenários foram eleitos e um cenário, finalmente, né, foi aquele escolhido para ser trabalhada a projeção do plano em relação a esse cenário. A evolução das metas previstas, que eu já mostrei, né, de que, embora ele tenha começado a implementação no ano passado, já está defasado em algumas dessas metas, então, e agora a tendência em 2015 e 2016 deve defasar mais ainda, infelizmente. O acompanhamento de indicadores da área de interface com o saneamento básico, a área da saúde, a área de desenvolvimento urbano e regional, a área de habitação, a área de meio ambiente, a área de recursos hídricos. Temos que trabalhar isso daí, né, e o GT que acompanha, né, a implementação do PLANSAB tem que começar a trabalhar em relação a essa questão. A implementação de macrodiretrizes e estratégias. O PLANSAB estabeleceu 136 estratégias. Essas estratégias estão sendo implementadas, eu acho de que essa comissão
né, deveria apurar e colocar no seu relatório, né, uma indicação em relação a se elas estão sendo cumpridas, implementadas efetivamente ou não. E, por fim, os resultados dos programas, dos projetos e das ações, né, devem ser também, né, monitorizados. Como eu informo mais à frente, o Comitê Técnico de Saneamento Ambiental do Conselho Nacional das Cidades, agora no dia 30 de novembro, vai se reunir aqui em Brasília para poder analisar o balanço do primeiro ano de implementação do PlanSAB, no dia 30. E vai levar ao Conselho no dia 1º, para no dia 3, na reunião do Conselho de 3 de dezembro, o Conselho apreciar e aprovar o balanço da avaliação do primeiro ano de implementação do PlanSAB. Então, eu acho de que esse relatório é importante que chegue a essa comissão, para a comissão se debruçar e analisar. E aqui são algumas necessidades de implementação das macrodiretrizes e estratégias estabelecidas no PlanSAB, que não estão sendo, né, implementadas, ou a capacidade de implementação está extremamente, lenta, de que eu acho, né, de que essa comissão e essa casa pode dar um reforço em relação a isso daí, né, fortalecer o papel do Ministério das Cidades na coordenação da implementação da política de saneamento, fortalecer, então, a capacidade técnica dele, ou seja, a área de saneamento, na coordenação dela, fica sediada em Brasília, no Ministério da Cidade, Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, né, com algumas poucas dezenas de funcionários. Enquanto que no Ministério da Saúde nós temos a Fundação Nacional de Saúde, que tem uma superintendência estadual em cada estado brasileiro, com equipe técnica para atuar na implementação, né, dos projetos dos municípios menores de 50 mil habitantes. Né? Então, muitas vezes o Ministério da Cidade, Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, né, acaba fazendo um contrato com a Caixa Econômica, para a Caixa Econômica na ponta, né, descentralizada, fazer a fiscalização dos recursos que são, né, aprovados pelo Ministério das Cidades, né? Então, é necessário de que o corpo funcional do Ministério da Cidade ele seja ampliado via concurso público, ele seja mais qualificado, para ele, inclusive, poder acompanhar, monitorizar um plano dessa investidura. Avaliar a constituição de uma sala de coordenação e acompanhamento da política de saneamento básico. Isso foi proposto pelo Plano Nacional de Saneamento, né? Eu não tenho conhecimento da constituição até esse momento dessa sala. E tem também algumas outras, né, macrodiretrizes e estratégias que são específicas em relação ao Plano Nacional de Saneamento, né, básico, que estão colocadas lá no PlanSAB e que não estão sendo, infelizmente, implementadas, né? Então, finalizo colocando de que, né, essa informação eu já trouxe, o GT Interministerial de Acompanhamento do PlanSAB terá reunião em 30/11 para, né, a redação da avaliação, balanço de um ano do plano, que será apresentado no dia 1º ao Comitê Técnico de Saneamento, né, Ambiental do Conselho Nacional, que vai apreciar e aprovar no dia 3. E também queria trazer essa informação, que eu acho extremamente importante, já que está no requerimento que foi feito como, né, um dos objetivos dessa comissão, né, trabalhar sobre ele, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Esse plano ele foi elaborado por meio também de um processo, né, participativo. Em agosto de 2012 é a última versão desse plano, e de agosto de 2012 ficou faltando, né, esse plano ser apreciado pelo Conselho Nacional de Política Agrícola. Eu botei ali algumas interrogações para a política agrícola, porque além dos 4 conselhos, o Conselho Nacional das Cidades, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o Conselho Nacional de Saúde, né, que apreciou, foi colocado no decreto regulamentador da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que deveria passar também pelo Conselho de Política Agrícola. Esse conselho nunca se reuniu. O decreto não foi modificado de lá para cá, e esse plano está pronto, 3 anos, sem ser apreciado por esse conselho, para poder, então, por decreto da ministra do Meio Ambiente, esse plano, né, ser aprovado e começar a ser implementado. Então, o GT de acompanhamento do Plano Nacional de Resíduos Sólidos já se reuniu 2 vezes a partir daí para avaliar que atitude tomar em relação a essa questão, que, segundo alguns, né, eles defendem de que, como já tem 3 anos esse plano, ele precisava já ser reatualizado para daí, então, passar por um processo de aprovação. Então, seria isso, em linhas gerais, que teria para colocar nessa audiência e me colocar à disposição, né, achando já, né, o senador me deu a oportunidade de responder
né, o questionamento feito pelo senador José Medeiros, né, em relação à falta de integração dos componentes de saneamento, é algo novo, né, essa compreensão, agora está instituído pela lei, precisa ser implementado, e aí junto aos municípios, né, veja de que muitas vezes um órgão de água e de esgoto, que em geral andam juntos, né, eles não têm uma relação maior e são diferentes do órgão da prefeitura responsável, do município responsável pela drenagem e manejo de águas pluviais e do órgão responsável pelo manejo dos resíduos sólidos. Então, trabalhar no sentido de construir essa integração, no mínimo uma articulação, é algo extremamente importante. E o Plano Municipal de Saneamento Básico, ele tem que ser editado, conforme estabelece a Lei 11.445, com essa integração dos 4 componentes do saneamento, né? Então, tanto na concepção a nível de planejamento, deve-se prever essa integração, como a implementação, como a avaliação e depois a revisão do instrumento de planejamento. Então, seria isso daí, agradeço.